CREFITO 3 aciona órgãos públicos de educação sobre a demissão em massa de docentes de fisioterapia. Está começando o movimento. O podcast diário do jornalismo do CREFITO 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 72, de 14 de julho de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Mônica. E aí? Aqui tá tudo bem. A gente pode começar? Sim, vamos lá. Qual é a notícia que é destaque hoje, Gabi? O destaque de hoje, Mônica, é que o CREFITO 3 acionou diversos órgãos ligados à educação devido à demissão em massa de docentes de fisioterapia. Essa história começou no final do mês de junho, quando instituições como a Universidade Cruzeiro do Sul, a Universidade 9 de Julho, Uninove e Unicid demitiram seus docentes, alegando que o motivo do desligamento foi a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Segundo informações do Sindicato dos Professores de São Paulo, o Simpro, o número de docentes demitidos pela Uninove pode chegar a 300. As demissões em massa ocorreram em várias universidades, mas um detalhe que chama a atenção foram as demissões ocorridas na Uninove, que aconteceram por meio de uma mensagem pop-up no site da instituição. Os professores receberam um aviso de que estavam sendo dispensados no dia 22 de junho, pela manhã, quando acessaram a plataforma da universidade para dar aula. Assim que o aviso apareceu, a plataforma foi fechada e os professores não tiveram mais acesso. Sem aviso prévio, sem apresentação de uma justificativa, sem contato pessoal, um verdadeiro descaso. E na Unixul aconteceu algo parecido. No dia 29 de junho, os professores foram surpreendidos ao receber uma chamada de vídeo que informava o desligamento da instituição. Com a repercussão das demissões, estudantes de várias universidades se manifestaram contrários ao desligamento dos docentes. O assunto alcançou os trending topics do Twitter durante vários dias. Inclusive, está circulando na internet um abaixo-assinado intitulado Uninove, queremos nossos professores de volta. Alunos da Universidade Cruzeiro do Sul também criaram um abaixo-assinado contra o corte de professores da instituição, que demitiu docentes de fisioterapia. A União Estadual dos Estudantes de São Paulo, UEESP, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, e o vereador Celso Gianazzi, também do PSOL, organizaram lives para amplificar a luta pelos empregos dos docentes. Em um desses atos live, que aconteceu no dia 1º de julho, a dirigente sindical Silvia Bárbara disse que a pandemia se colocou a serviço dos grandes grupos, acelerando um processo que iria se implantar de forma gradativa. Ela também responsabilizou o MEC e o Conselho Nacional de Educação por sua conivência com a precarização do ensino privado ao permitir que 40% das atividades sejam realizadas à distância, mesmo em cursos presenciais. Assim que o CREFITO 3 soube das demissões, mobilizou a Procuradoria Jurídica do Conselho para evidenciar o posicionamento do CREFITO 3 diante da preocupante situação aos principais órgãos ligados à educação, a fim de que medidas sejam tomadas para reverter as demissões. A Procuradoria Jurídica do CREFITO 3 acionou o Conselho Nacional de Educação, o CNE, o Ministério da Educação, MEC, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SERES, e reitores e pró-reitores das instituições de ensino superior públicas e privadas do Estado de São Paulo. Em um dos ofícios, o CREFITO 3 destacou que o acesso ao ensino de qualidade é um direito de toda a população, sendo o papel das instituições de ensino garanti-la aos alunos matriculados nas respectivas escolas. O presidente do CREFITO 3, Dr. José Renato de Oliveira Leite, afirmou no documento que só conseguiremos sair da crise que o país está enfrentando com muito trabalho e educação de ponta, já que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e busca profissionais qualificados. Ele explicou que, nos ofícios, o Conselho fez um alerta sobre a periculosidade da situação na formação dos futuros profissionais, bem como os danos e consequências da demissão em massa.
Já no ofício enviado para os reitores e pró-reitores das instituições de ensino superior, o CREFITO 3 solicitou que a instituição de ensino não meça esforços para manter um nível de ensino de excelência para os futuros profissionais da saúde e, para tal, devendo-se preservar o seu corpo docente na sua integralidade. O CREFITO 3 reforçou ainda a importância da formação do fisioterapeuta devido à sua essencialidade na área da saúde e que a educação é uma das áreas mais importantes para a formação de uma sociedade melhor e mais justa. O CREFITO 3 aguarda ainda a adoção de medidas por parte dos órgãos de educação que receberam os ofícios do Conselho. Lembramos que esses documentos foram encaminhados ao ministro interino da Educação, ao secretário da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, ao chefe de gabinete do Ministério da Educação e ao chefe de gabinete da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Assim como o CREFITO 3, outras entidades se manifestaram contrárias às demissões e também planejaram ações para reverter a situação. Uma delas, como já mencionamos, foi o Sindicato dos Professores de São Paulo, que entrou com ação na Justiça contra a Uninove. O Simpro protocolou no dia 23 de junho, no Tribunal Regional do Trabalho, um dissídio coletivo solicitando a anulação, em caráter liminar, de demissões de professores na Universidade 9 de Julho, a Uninove, que mantém unidades na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Os advogados do sindicato pediram também a mediação do TRT para buscar uma solução para o problema. O sindicato aguarda a decisão da Justiça e, em nota, afirmou que, apesar de ter sido facilitada pela reforma trabalhista de 2017, a demissão em massa, como a que a Uninove acabou de promover, tem enorme impacto social. O fato de ela ocorrer em meio à pandemia e de a mantenedora não ter manifestado nenhuma intenção de negociar ou amenizar o problema, agrava ainda mais a situação. Por meio de um comunicado publicado no dia 23 de junho, a Uninove afirmou agradecer aos professores que contribuíram e aos que permaneceram contribuindo para a excelência e qualidade do ensino na instituição. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra no podcast de amanhã. Isso, e também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do CREFITO 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda a estagiária de design, Eduine Azevedo, e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã.